Olá, estudantes da terceira série, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje falaremos a respeito da teoria estrutural do carbono. Vamos aprender um pouquinho mais a respeito de como o carbono se comporta, ok? Vamos lá então? Vejam só, primeira coisa que a gente tem que analisar sempre é a questão dos objetivos. Então vejam, quais são os objetivos para essa aula? Identificar o átomo de carbono, então entendermos um pouco a localização dele na tabela e assim por diante. Entender a teoria estrutural, tá? Conhecer os postulados de Kekulé-Cooper, aprender sobre hibridização e ainda praticar os conhecimentos por meio de atividades, tá bem? Então nós temos bastante coisa para fazer hoje, ou neste instante, como queiram. Então vamos lá. Primeira situação, questionamentos para a aula de hoje. Ao longo dessa aula, nós temos que responder essas duas perguntas. Então, qual é a finalidade dos postulados de Kekulé-Cooper? E ainda, por que o elemento carbono, ou os elementos químicos de modo geral, realizam hibridização? Então, são dois questionamentos que a gente precisa responder, tá bem? Então, vamos lá. Iniciamos com o átomo de carbono. Vejam, o que torna o átomo de carbono tão especial? Então, vejam. Ele faz parte da família 4A ou família 14. Ele possui 6 prótons no núcleo e 6 elétrons na eletrosfera. E ainda 6 nêutrons no núcleo, tá certo? E o que mais que a gente tem para falar dele? A posição dele na tabela é aqui na família 14, né? Ainda o símbolo dele, a representação dele na tabela é o símbolo carbono, né? C. O nome, carbono, massa atômica aproximadamente 12,01 e o número atômico equivalente a 6, que corresponde aos 6 prótons existentes no núcleo, tá certo? Então, vamos lá. Com relação aos postulados de Kekulé-Cooper, eu tenho 2 cientistas que estudaram as mesmas propriedades, o mesmo efeito, o mesmo fenômeno em países diferentes. E aí, esse postulado, ou essas regras, né, essa nomenclatura, recebeu o nome dos 2 cientistas. Então, Kekulé e Cooper. Mas para que servem ou qual é a finalidade dos postulados? Então, os postulados nos informam o comportamento do carbono, tá? Então, eles nos informam como que o carbono se comporta numa molécula. Tá? E, evidentemente, no meio ambiente, no nosso corpo, nos seres vivos de um modo geral, tá certo? E esses postulados, eles são definidos por 3, tá? Vamos ver um a um? Então, vamos lá. O primeiro postulado de Kekulé-Cooper, ele nos diz que o carbono é tetravalente. E o que vem a ser o carbono tetravalente? Lembram-se da história de que ele faz parte, ele pertence à família 4A, ou família 14. Se ele pertence à família 4A, significa que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Lembrem-se, para os elementos químicos, a família indica o número de elétrons existentes na camada de valência. E isso vale mais especificamente para os elementos representativos, tá? Ou seja, as 2 colunas da tabela periódica aqui à esquerda e as demais, e as outras 6 que estão mais à direita, tá bom? Ou pelo menos à minha direita. Então vejam, o átomo de carbono pertence à família 14 ou 4A, então isso me diz que ele é tetravalente. Na camada de valência ele apresenta os 4 elétrons, como a gente já conversou. Possui as 4 valências livres, em função do número de elétrons, e ainda pode fazer 4 ligações covalentes, né? E ainda ele tem as chamadas fórmulas, forma moléculas gigantescas, né? Melhor dizendo. Então, vejam, quando eu falo em ligação covalente, lembre-se do seguinte, que são ligações que ocorrem entre não metal e não metal, ou entre hidrogênio e não metal, tá bem? Agora, o carbono pode fazer 4 ligações, mas de que maneira ele faz essas 4 ligações? Vamos dar uma olhadinha? Então, olha aqui, ó. Ele pode fazer 4 ligações simples, tá? Ele pode fazer uma ligação dupla e 2 simples. Ele pode fazer
3 ligações, tá? Uma tripla ligação e uma ligação simples, ou ele pode executar, ele pode fazer 2 ligações duplas, tá? Então, essa questão dele fazer 4 ligações, ele pode fazer o rearranjo em orbitais e ter essa disposição aqui que a gente acabou de ver, tá bem? Então, vamos dar sequência. O segundo postulado de Kekulé-Cooper, ele nos informa a respeito das 4 valências serem iguais, ou seja, elas são do mesmo comprimento ali, né, numa molécula. São da mesma, são iguaizinhas, tá? Independente de ter heteroátomo ou não. Recordando, heteroátomos são átomos diferentes de carbono e hidrogênio presentes numa molécula, tá certo? Então, essas são as condições. Lembre-se, o segundo postulado, ele nos informa que as 4 ligações são iguais, tá certo? Então, não se esqueçam disso. Então, isso permite até o posicionamento do heteroátomo, como a gente já conversou. O terceiro postulado, ele nos fala a respeito da propriedade, da capacidade que o carbono tem de ligar-se a ele mesmo, tá? Formando compostos gigantescos, formando moléculas gigantescas, tá certo? Então, ele pode ligar-se a ele mesmo infinitamente. Porém, ele pode unir-se a hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, tá? Formando ou proporcionando, né, uma gama ainda maior de compostos, tá certo? Então, vejam. E outro detalhezinho aqui. O carbono não é o único elemento químico que forma cadeias. Então, nós temos o enxofre, o silício e o fósforo, que também pode formar cadeias. Porém, são cadeias pequenas e elas não apresentam a mesma estabilidade química que as cadeias à base de carbono, tá certo? Então, são detalhezinhos importantes aí, pegadinha de vestibular, de Enem, muito cuidado, tá? Com relação à hibridização, o que vem a ser a hibridização? Veja, é uma propriedade, é um fenômeno que os elementos químicos apresentam em poder ampliar o número de ligações. É privilégio só do carbono? Não, tá? Se você for estudar, pesquisar um pouquinho, você vai ver que o pessoal ali que fica no meio da tabela, os elementos de transição, eles são craques em fazer hibridização, tá certo? Agora, como que o carbono pode fazer essa hibridização? Então, vejam, aqui eu tenho o estado fundamental, então, a distribuição eletrônica dele, tá? Diagrama de Linus-Pauling, né? 1s2, 2s2, 2p6. Então, eu pego o número atômico e distribuo. Então, vejam, quando a gente tem essa possibilidade, olha, eu tenho o 2s, tá? Quem é que entra nessa brincadeira? Somente a camada de valência, tá? Na hibridização entra só a camada de valência. Então, eu tenho 2s. Os elétrons ficam em sentidos contrários para diminuir a repulsão e aumentar a estabilidade. 2 elétrons dessa forma não dá, eles apresentam a mesma carga. Então, eles invertem os spins, como a gente chama, tá? Para ter uma estabilidade melhor, tá? Diminuir a energia dentro do orbital. E aí, o 2p, ele tem 2 orbitais, um elétron em cada orbital. Porém, com excitação, na presença de energia, quer seja luminosa, calor, enfim, este elétron aqui, ele salta para o orbital vazio, dando a possibilidade de formar 4 ligações simples, tá ok? Quando eu tenho a hibridização sp2, então aqui vimos anteriormente a sp3. A sp2, como é que funciona, né? Então fica aqui 2s2, 2p2, então como é que funciona aqui? Eu faço a excitação eletrônica, então ele passa e eu tenho o orbital p vazio, tá? Então olha aqui, ó, eu tenho o orbital p vazio, porque ele ganha um elétron aqui, então eu vou ficar com 3 orbitais p vazios e um s, dando a possibilidade de eu formar uma ligação dupla, tá certo? E ainda aqui, formando a sp2, né? Como é que funciona aqui? A ligação π, essa ligação aqui formada nesse orbital, ela se dá dessa maneira aqui. Então, eu tenho pelos orbitais p. Então, ele fecha aqui formando uma ligação π.
tá? Procure estudar um pouquinho mais sobre a teoria de orbitais, tá ok? E aí a gente tem a geometria da ligação dupla como sendo uma geometria trigonal plana, né? Quando a gente tem a hibridização SP, mesma situação, olha, eu vou ter 3 orbitais P vazios, dando a possibilidade de eu formar 2 vezes a ligação π. Então, eu tenho com esses 2 orbitais P aqui e tem mais 2 orbitais P também que podem formar essa tripla ligação. Lembrando sempre que a primeira ligação a se formar é a ligação sigma, uma ligação simples, e aí eu tenho π, π, tá ok? Não se esqueçam disso. E a geometria de uma ligação tripla ou 2 duplas é uma geometria linear, tá? Assista quantas vezes preciso essa aula, até você se sentir seguro, e também pesquise em livros didáticos, internet, da melhor maneira, tá? É bastante interessante você conhecer um pouquinho mais. E ainda, nós temos um macetinho, tá? Para você saber sempre o tipo de ligação e o tipo de hibridização. Então, vejam, os dedos aqui de cima, tá, serão a hibridização. E embaixo, quando eu separá-los, tá, quando ficar separado, é o número de ligação, tá ok? Então, quando eu tenho a hibridização SP3, eu tenho somente ligação simples, tá? Ó, SP3, então você esconde o seu dedão, o seu polegar, e aí você tem a hibridização SP3, é somente com ligação simples. Quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho SP2. Quando eu tenho uma ligação tripla, eu tenho SP, tá ok? Então, aqui foi feito o desenho para vocês recordarem depois, tá? Como é que tem essa possibilidade aqui. Então, 2 duplas ou uma tripla, a gente tem SP. Não se esqueçam disso. É uma forma de você guardar sempre, tá bom? Um macetinho aí fica para vocês. Agora, vamos às atividades, certo? Então, a primeira atividade, tentem resolver e eu aguardo vocês aqui. Olá, voltamos. E então, conseguiram resolver? Conseguiram fazer a questão? Vamos lá? Então, vamos à correção. Então, vejam, aqui eu tenho bifenilas, né, policloradas, como a gente tem aqui, e aí pergunta-se quantos carbonos com hibridização sp2 nós temos, ou seja, quantos carbonos com dupla nós temos. Conseguiram identificar todos eles? Vamos ver? Olha só. Então, somando todos os números de carbono ali com dupla ligação,
Quantos nós perfazemos? Um total de 12. Lembrando sempre que você conta aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Tá certo? Fácil até, né? Se sentiu dificuldade, reveja o conteúdo, dê uma olhadinha em livros didáticos, dê uma pesquisada e aí volta para a questão, tá bom? Vamos à próxima? Aguardo vocês aqui. Então, voltamos. Conseguiram resolver a questão? Primeiro a gente vai ler o enunciado juntos, tá ok? Então, o Viagra, um dos medicamentos mais conhecidos no mundo, indicados para o tratamento de disfunção erétil, tem como princípio ativo o sildenafil, tá? Molécula representada abaixo, então ela está aqui, na forma de citrato. Em relação a essa molécula, marque a correta. Ou seja, ele está perguntando quantos carbonos nós temos com hibridização sp2, sp, ele está falando a respeito de hibridização, tá ok? Então aqui qual é a regrinha aqui, qual a dica? Contem todas as ligações pi que tem, as duplas, e aí fica mais fácil, tá certo? Então chegaram à resposta? Vamos dar uma olhadinha? Então vejam, ele apresenta 7 ligações pi. Será que é 7 mesmo? Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui, ó, 1, 2, 3. Ali 4, lá com oxigênio 5, 6, 7. Então, fechou as 7 ligações pi. E vejam, é a ligação pi. Lembrando que numa dupla ligação, tá? Eu tenho a dupla, a primeira a se formar é a sigma, a segunda é a pi, tá certo? Então, muita atenção para isso. Mais uma questão, resolve aí que eu espero vocês aqui.
E então, conseguiram resolver? Primeiramente, vamos ler juntos? As ligações que ocorrem entre átomos de carbono e entre átomos de carbono com outros elementos, no caso o hidrogênio, vamos à correção então. São denominadas de ligações moleculares ou ligações covalentes. Lembrando sempre que as ligações entre átomos de carbono e carbono, né? Carbono-carbono e carbono-hidrogênio são covalentes ou moleculares e essas ocorrem quando os elementos não metálicos se ligam formando moléculas. E ela pode ocorrer também entre hidrogênio e não metal. Não se esqueça disso. Por isso, hidrogênio com carbono, tá bem? Mais uma questãozinha é com vocês. E então, voltamos. Conseguiram resolver? Vejam lá, nós temos várias considerações a respeito da molécula. E aí, conseguiram encontrar a alternativa? Vamos à correção? Então, vejam, o que nós temos ali? Nós temos que quando tenho somente ligação simples, eu tenho as chamadas ligações sigma, que eu represento por aquele símbolozinho, né? Sigma. Quando eu tenho uma dupla, eu tenho sempre π e sigma. Quando eu tenho tripla, eu tenho a sigma é a do meio, π, π, tá certo? Então, qual das alternativas que vocês encontraram ali? A alternativa correta é a seguinte, apenas as afirmativas 1, 2 e 4 são as corretas, ou seja, o átomo de carbono 5 faz 4 ligações simples, depois o átomo de carbono número 3 forma 3 ligações sigma e uma ligação π, e por último, o item 4, o total de ligações π na estrutura é igual a 3, certinho? Vejam só, aqui eu trago para vocês um recorte de uma reportagem, aonde diz o seguinte, a Siemens Energy avança em iniciativas de descarbonização no Brasil. E o que isso tem a ver com o conteúdo visto hoje, tá certo? Então, o que acontece? A partir de estudos e tecnologias, eles conseguem conceber, conseguem compreender melhor a questão da hibridização do átomo do carbono, da hibridização de sistemas, aumentando assim a eficiência. Leiam essa reportagem que vocês vão aprender um pouquinho mais. A referência está aqui e vimos o quê? Tá? Nós vimos a respeito do átomo de carbono, os 3 postulados de Kekulé-Cooper, a hibridização do carbono e atividades. Tenham todos uma boa vida e nos vemos na próxima.